em nome de Jesus. E na próxima quarta agora nós vamos dar sequência à ministração. Quem não pôde vir, porque choveu muito na quarta-feira, né? Mas a mensagem de quarta-feira está na rede social. Quem quiser assistir, parte da mensagem que será dada a continuidade quarta-feira agora. Então você está convidado para quarta-feira a gente orar. E na quarta-feira passada, nós fizemos aqui um apelo, não somente para os irmãos da igreja que estavam aqui, também para a rede social. Porque no dia 11 agora, dia 11, talvez seria na quarta-feira, não sei, hoje é 8, né? É quarta-feira? Quarta-feira. Então dia 11 agora, o STF iria pôr em julgamento a lei que adota o ensinamento nas escolas de ideologia de gênero para criancinha de 5 anos de idade. Então, nós oramos, convocamos o povo que estava aqui para orar, convocamos também o pessoal da rede social. E quando nós chegamos em casa, quando foi mais ou menos umas 10h30, 11 horas, tinha um grupo já colocando na rede que, olha, o STF acaba de tirar de pauta a votação da lei da ideologia de gênero. Aleluia! No mesmo dia Deus atendeu. Vamos aplaudir o Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero agradecer os irmãos que oraram, agradecer os irmãos da rede social também que empenhou nessa oração. E isso foi uma vitória das crianças do Brasil, irmãos. É uma vitória de todas as criancinhas do Brasil. Então, foi tirado de pauta. Então, agora não se sabe mais quando isso voltará. Mas nós não vamos ficar com a guarda baixa. Vamos continuar orando para que isso seja tirado de uma vez para sempre, para não destruir as nossas criancinhas. Amém, irmãos? Então, eu quero agradecer aqui os irmãos e também todos os que oraram de casa, nas redes sociais. Que Deus abençoe. O nosso Deus é Deus de resposta. Aleluia. Aleluia. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Amém? Muito bem. Então vamos então aproveitar o nosso tempo. Vamos aproveitar o nosso tempo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 textos que nós vamos meditar antes de participar da ceia do Senhor. 2 textos que nós vamos meditar. O primeiro texto está registrado na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 14. Capítulo 6, verso 14. E o outro texto, Apocalipse 5:13. São 2 textos que nós vamos meditar. O primeiro texto diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Apocalipse capítulo 5, verso 13. E ouvi toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que nele há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória, poder para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Vamos orar.
Feche os seus olhos, faça a sua oração pedindo a Deus que possa derramar tua graça, sua graça sobre todos nós no dia de hoje, que sejamos revestidos da graça do Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso Deus e nosso Pai. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos na tua casa nesta manhã de Santa Ceia. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha derramar sobre nós a tua graça, que o Senhor venha derramar, Senhor, o teu Espírito Santo, que o Senhor venha abençoar o teu povo, a tua igreja, abençoar os músicos, cantores, o diaconato, Senhor, todos os casais que estão aqui, os jovens, os adolescentes. Senhor, venha manifestar a tua graça, venha manifestar a tua bênção, venha manifestar o teu milagre, venha manifestar o teu poder. Fale conosco e nos abençoe no dia de hoje, meu Deus. Abra, Senhor, as comportas dos céus e que a tua glória encha este lugar, que a tua glória encha esta casa. Ó Senhor, assim como no dia, Senhor, da inauguração, da consagração do templo, lá o templo de Salomão, que a tua glória, Senhor, encheu a casa, Senhor, que a glória, a fumaça da glória encheu cada canto daquele templo, Senhor. A tua glória foi vista, Senhor, que nesta manhã a tua glória seja vista neste lugar, ela seja sentida neste lugar, ela desça sobre nós, trazendo curas, trazendo milagres, trazendo a tua bênção. Nós oferecemos este culto a Ti, oferecemos os louvores a Ti, oferecemos nossas vidas a Ti, oferecemos nossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Ti, que é o nosso culto racional. Nos abençoe nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus, podemos assentar. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, irmã, pela água. Alguém aceita a água? Muito bem. Nós vamos meditar nos textos que nós acabamos de ler. Que Deus possa nos abençoar grandemente nesta manhã. O assunto que eu quero tratar aqui hoje, que é sempre bom quando a gente fala do tema, é o tema que faz a gente lembrar do que foi ministrado. Porque a ministração é como se fosse um corpo com vários membros, né? Ou uma árvore com vários galhos. Então, às vezes você vê a ponta de um galho, mas você não sabe o nome da árvore, né? Então, quando você toma conhecimento do nome da árvore, aí você não perde, quando você vê o galho, você sabe de qual árvore que está falando. Então, a ministração é a mesma coisa. Quando eu fixo, que eu me atenho, ou me detenho ao tema, se você chegar em casa sem perguntar para o seu filho, para a sua filha, o que o pastor falou lá hoje? Ele falou sobre isso aqui. Aí você falou o tema, aí o restante vem na sua lembrança. Porque se a gente fala, o que a gente ouve, a gente só lembra aí uma pequena porcentagem, né? Quando nós ouvimos. Agora, quando nós falamos também, lembramos de pouca coisa, mas quando nós ouvimos e escrevemos, aí nós lembramos muito mais. Mas quando nós falamos do tema, então nós concentramos no tema e aí nós começamos a lembrar de todo o restante. Então, para você que gosta de fixar na ministração, olhando o tema, da cruz para a glória. Aleluia. Vamos falar juntos?
da cruz para a glória. Aleluia. Mas esse tema aqui, cabe uma dúzia de temas desse aqui. Uma dúzia de temas. Da morte para a vida, do fracasso para o sucesso, da fraqueza para a fortaleza, da derrota para a vitória, da miséria para a riqueza, das trevas para a luz, do inferno para o céu, da doença para a saúde, da corrupção para a incorrupção, da criatura para filho, da fadiga para o descanso e da humilhação para a exaltação. Aleluia! Para que nós possamos entender isto, nós temos que entender, compreender os três aspectos da cruz. A cruz hoje, ela é posta, ou ela está levantada em todas as partes do mundo. Quando você viaja por alguma cidadezinha, lá no alto do monte tem um cruzeiro, é chamado de cruzeiro. Antigamente a gente era criança, tinha um lugar lá que a gente gostava de ir, gostava não, meu pai tinha animais, cavalo, né? E a gente levava os cavalos para o pasto. Quando o cavalo não era cego, é cavalo velho. Nunca teve de puro sangue, só de sangue puro, né? Então, a gente levava os cavalos e buscava. E às vezes a gente passava perto do cruzeiro, e aí as pessoas faziam despacho. Olha que incoerência, né? Que contradição. As pessoas faziam despacho debaixo do cruzeiro. Quando você viaja, a primeira coisa que você vê lá no alto monte, a cidade lá embaixo, no sopé da montanha, é uma cruz, é o sinal de uma cruz, né? Brasília, eu nunca fui, mas quem viajou para Brasília, ou quem já sobrevoou Brasília é uma forma de cruz, né? Então Paulo está dizendo aqui: longe esteja de mim gloriar-me. Gloriar é honrar, é ter honra. Quando nós falamos que a glória de Deus desceu aqui, é porque Deus está honrando o que está sendo feito aqui. Ele está recebendo o que está sendo feito aqui. Então a glória dele desce. Ele vem trazer a resposta. Ele vem trazer a bênção. Porque tudo que está sendo feito aqui é para a sua glória, é para a sua honra, é para o seu louvor. Então Paulo diz assim: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, para Paulo falar isto, Paulo era um homem que falava 5 idiomas. Ele era conhecidíssimo como Saulo de Tarso. Ele tinha a maior honra de ser conhecido como Saulo de Tarso, a sua cidade natal. Mas ele tinha a cidadania romana. Ele era um cidadão judeu, mas tinha também a cidadania romana. Então ele poderia se gloriar na sua cidadania romana, que era o império da época, o império romano. Dentro do império romano nós temos aqui um cidadão de Roma, um cidadão que tem a cidadania romana. Ele poderia se gloriar nisto. Ele poderia se gloriar como membro do Sinédrio, membro da corte judaica. Ele era uma espécie de ministro do STF, a Suprema Corte. Ele poderia se gloriar como membro da Suprema Corte.
Ele poderia se gloriar nos idiomas que ele falava. Ele poderia se gloriar em tantas outras coisas, na posição social e etc, etc, etc. Mas ele diz: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, para que nós entendamos isto que Paulo está falando, nós precisamos entender os três sentidos da cruz. Onde foi pela primeira vez usado a cruz? Quem utilizou primeiramente a cruz foi a Pérsia. A Pérsia, ou os persas, foram o primeiro a utilizar a cruz. Quem é a Pérsia hoje? O Irã. O Irã é a Pérsia antiga. Então, esse costume de usar a cruz era para quê? Para que usava-se a cruz? Então vamos lá. Primeiro, era um detalhe, o detalhe do processo era lição para o crucificado. Primeira coisa, para a utilização da cruz, era uma lição pública para o criminoso. Toda pessoa que cometia algum delito na sociedade que era digno de morte, ele era levado para a cruz. E a cruz significava um exemplo para todas as outras pessoas. A punição severa para todas as pessoas. Então, nesse primeiro detalhe da cruz, era uma lição para o crucificado. E para quem estava vendo a crucificação, porque isso era público. A pessoa era exposta publicamente. Segundo, era o sistema mais doloroso que existia. Quando você vai extrair um dente, quando você vai fazer uma cirurgia, seja ela de grande complexo, seja ela pequena que for, você recebe anestesia. Anestesia. Então, onde cortar, onde fizer a incisão, não há dor. Não há dor. O crucificado, ele era pregado na cruz. Cravos enormes atravessavam o seu punho, sua mão, sem nenhuma xilocaína. É xilocaína que chama aquela que você passa para evitar um anestésico. Quer dizer, quando você vai antes do dentista enfiar a agulha lá na gengiva, que é um lugar muito sensível, né? Ele passa lá uma pomadinha para poder não ficar muito dolorido na hora que for enfiar a agulha lá naquele lugar mais sensível. Às vezes o nervo do dente está exposto, ele tem que enfiar uma agulha dentro do dente e pegar o nervo, né? Até arrepia, né? Mas o crucificado estendia o seu braço na parte horizontal da cruz e ali pregava. Imagine a dor que uma pessoa sente quando o cravo está enfiando, aquele prego está enfiando, sendo pregado, o sangue espirrando, destruindo nervos, atingindo vasos sanguíneos.
prega de um lado, prega do outro, depois os pregos entram nos 2 pés, e ali a pessoa tem pessoas que às vezes até desmaiam de dor, que é a coisa mais dolorosa que alguém pode imaginar. Às vezes um espinho que entra no pé da gente, você já não consegue andar direito. Imagina um prego, um cravo atravessando os seus pés. Então, era o sistema mais doloroso de punição. Terceiro, era uma exposição pública da punição, por exemplo. Então, olha, a pessoa não era, a sua punição não era feita num quarto fechado, onde ele tomava uma injeção letal, ou onde ele assentava numa cadeira elétrica, nos países onde tem a pena de morte. A execução pública, a execução às vezes em quartéis generais, que só os soldados e os condenados vêm e recebem a punição, mas era pública, era uma exposição pública. Ao passar alguém ali, falava lá, safado, ladrão, sem vergonha, você merece isso aí mesmo. E ele lá sem poder fazer nada, às vezes até muito inocente, pode ter morrido na cruz, pode ter morrido crucificado, a gente não sabe. Então a pessoa era exposta publicamente, todo mundo via, aí zombava, o sangue escorrendo. Quarto, era uma morte lenta. Morte lenta. Morte bem vagarosa. Aí alguém fala assim, por que você não me executa de uma vez? Não, era uma morte muito lenta. Muito lenta. Olha que coisa terrível que era a crucificação. Uma morte vagarosa, que a pessoa prefere assim, olha, me executa de uma vez, atravessa uma espada no meu coração de uma vez, mas não me deixe morrer aqui lentamente. Ele era exposto ao tempo, e a morte era lenta. À medida que ele tentava se mexer na cruz, saía mais uma gota de sangue, saía mais um tanto de sangue. Tinha pessoas que ficavam dias penduradas na cruz. Dias penduradas na cruz. A pessoa não morria de um dia, no mesmo dia, e talvez nem de um dia por outro. Às vezes levava 3, 4 dias para morrer. Não se dava água, não se dava comida. Agora imagine uma cena desta. A pessoa sangrando e não podia dar a ele água, não podia dar nada para ele, e ele ficava ali 3, 4 dias, dependendo se o corpo era um corpo bem saudável. Ele ficava por dias pendurado. Todo mundo ia dormir, lá ele ficava exposto com guardas tomando conta, e no outro dia a pessoa levantava, ia lá, ele já estava mais debilitado. Olha que coisa terrível. Alguns cidadãos não podiam ser crucificados. Tinha uma elite que poderia cometer crimes e não podia ser condenada à morte de cruz. Será que isto não é uma mera coincidência de alguns lugares do planeta?
de alguns especiais que não podem ser condenados, que cometem crimes e são absolvidos nas cortes? Será que não isso não vem lá de trás? Que seja uma mera coincidência? Então quem é esse grupo que não podia ser crucificado? Os romanos e os gregos. Os romanos e os gregos não poderiam ou não podiam ser crucificados. Sexto, para os gregos era um escândalo. Misericórdia, fulano de tal morreu crucificado. Era um escândalo. E para os judeus era uma maldição. Maldito todo que for pendurado na cruz. Então você vai prestando atenção aí. Nós estamos vendo aqui a parte histórica da cruz, onde ela começou a ser usada, como ela era usada, para que ela era usada, em que circunstância ela era usada, para quem ela era usada. Preste atenção agora. Ao ser crucificado, a pessoa ou o sujeito, primeiro, perdia sua causa. Perdia sua causa. Por exemplo, alguém que estava tinha um projeto para poder reunir grupo de pessoas com ele. Ao ser crucificado, acabou-se o projeto. Morria-se o projeto com ele na cruz. Eu quero que você vá prestando bem atenção aí. Por quê? Da cruz para a glória. Quando a pessoa era crucificada, ele perdia a sua causa. Aí todo mundo, lá está um derrotado lá. Ele estava querendo fazer isso, ele estava fazendo um grande projeto, mas o projeto dele morre na cruz junto com ele. Significava também que ele fracassava seus objetivos. Primeiro é o fracasso da sua causa. Nós lutamos por uma causa. Qual é a causa nossa? É a proteção da família, é a proteção da nossa fé, é batalhar pela nossa fé, é batalhar pela nossa liberdade. Nós temos uma causa. Está entendendo, irmãos? Então, os objetivos também, as metas da pessoa também, quando era crucificada, ela era fracassada, ela era fadada ao fracasso, porque acabou, ele não chegou a atingir os seus objetivos. Ele ficava derrotado, ele era um derrotado, morrer na cruz era um derrotado. Você está vendo o sentido da cruz? Como ela penalizava em todos os aspectos a vida de uma pessoa? Não só a dor, não só seus projetos, não só seus planos, mas humilhação, exemplo. Essa era a utilização da cruz. Mas Deus, aleluia, Deus pegou algo que era doloroso, terrível, e falou: filho, eu tenho uma ideia. Aleluia. Filho, eu tenho uma ideia. A única maneira de salvar o homem, a única maneira
salvar a mulher, a única maneira de salvar as crianças, a única maneira de salvar os jovens, a única maneira de salvar as famílias, a única maneira de recuperar o ser humano criado à nossa imagem e semelhança. Eu tenho uma ideia para ti, meu filho. Aí ele chama Jesus. Está vendo o que os homens fazem lá embaixo? Aquela maneira dolorosa de morrer. Então, meu filho, eu quero que você morra num lugar como este. Talvez, se a gente pudesse agora aqui ver o diálogo de Jesus com o Pai. Pai, mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu estou contigo desde a fundação do mundo. A glória de Deus está aqui. Eu estou contigo desde a fundação do mundo. Nunca quebrei uma lei do Senhor. Nunca te desrespeitei. Mas, meu filho, a única maneira de recuperar, de trazermos de volta, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, olha, eu quero transformar aquela maldição dos homens em bênçãos. É o único ser no mundo que transforma problemas em bênçãos. É o único que transforma perdidos em salvos. É o único que transforma criaturas em filhos. É o único que tira as trevas e transforma em luz. É o único que tira o pecador e transforma ele em santo. Aleluia. Filho, eu vou pegar aquele método doloroso, difícil, humano de punir as pessoas, de punir os criminosos, e vou transformá-la num altar. Então aquelas duas madeiras vão virar um altar. E você, meu filho, será o cordeiro que será pregado naquele altar. E esse será o último altar que será levantado na terra em prol das pessoas. Aí João Batista, então agora nós vamos ver como Deus vê a cruz. Nós vimos a cruz histórica. Agora vamos ver como é que Deus está vendo a cruz. Então João Batista diz assim lá no capítulo 1 de João, verso 29 e verso 36. Quando Jesus ia passando, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro era para quê? Para ser crucificado, para tirar o pecado das pessoas. A pessoa trazia um cordeiro perfeito, sem defeito, sem mancha, sem doenças.
e o imolava sobre o altar para se livrar dos seus pecados. Aí João Batista vê: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Aí Deus falou: meu filho, está aí a resposta. Porque a alma que pecar, esta morrerá. Então, meu filho, olha, primeira coisa, esse será o último altar que será levantado na terra. Quem não crê nesse altar, quem não crê no Cordeiro que será imolado nesse altar, nunca será salvo. Então agora Isaías, lá no capítulo 53, verso 4 e verso 7, ou do 4 até o 7. Então, meu filho, o que você vai fazer? Olha, você vai expiação, pagar, tirar. Você será expiado pelo pecado. Você será ferido pelo pecado. Você será imolado pelas fraquezas humanas. Você será machucado, moído pelas iniquidades. Nós falamos aqui que iniquidade é a pessoa iníqua, é a pessoa malvada, é a pessoa filho de Belial. Então, olha, Isaías, ele viu antes de Jesus, de Deus mandá-lo para a cruz. Isaías viu, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. É por isso que muitas pessoas, quando chegam na igreja doente, elas são curadas, porque Jesus, ele levou as nossas enfermidades. Ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Jesus passou pela moenda de Deus. Já viu quando você vai no açougue e fala: me dá 1 quilo de carne moída? Ele pega um pedaço, joga na máquina, do outro lado sai tudo em pedacinho. Jesus passou pela moenda de Deus. Sabe por quê? Para tirar a minha iniquidade. Nós falamos quarta-feira passada que Davi, no capítulo 51 de Salmos, ele diz assim: eu fui gerado em pecado. Todos nós nascemos em pecado, porque herdamos de Adão a herança pecaminosa. Em Adão todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque trazemos a imagem de Adão. Então, Davi fala assim: olha, a minha mãe me gerou em pecado, mas eu fui formado na iniquidade. Alguém na rede social pôs uma pergunta assim: por que Deus deixa nascer uma pessoa má? Ninguém nasce para o mal. Você pega um bebezinho no colo, você não pode nunca dizer que aquela criança ali nasceu para o mal. Aquela coisinha pequenininha, sem defesa, tudo nela é delicado. Passar a mão na sua cabeça tem que ser com muita delicadeza por causa da moleira. Onde você vê a pulsação do coração levando oxigênio e sangue para o cérebro. Os dedinhos, os ossos ainda estão molinhos. Tudo nela é flexível.
Como é que você pode imaginar que aquela criancinha que está ali, ela vai ser maligna, ela vai ser uma assassina, ela vai ser uma malvada, ela vai ser uma pessoa perversa? Nunca! Deus não permite que ninguém nasça para ser maligno, mas a iniquidade, que é a malvadez, a iniquidade, que é a perversidade, ela é de formação. À medida que você vai tendo contato com pessoas malignas, você vai aprendendo com ela. É por isso que a família, que Deus estabeleceu a família como lugar onde se cresce, aprendendo regras, aprendendo princípios, aprendendo moral, aprendendo comportamento. Olha o quanto que a família é importante aí. Se você, um dia, alguns anos atrás, isso não tem muito tempo não, deve ter uns 2 ou 3 anos atrás, um carro olha, eu nunca coloquei a mão num carro, nem emprestado, automático, nunca dirigi carro automático. Para mim, carro tem que ter acelerador, e tem que ter embreagem, tem que ter freio, tem que ter, velho. E possível um bom freio de mão também. Pois um menino de 13 anos, junto com um companheiro, roubou um carro desses automáticos, carro de 200 mil. O adolescente roubou esse carro de mais de 200 mil de um condomínio e saiu de dentro desse condomínio em São Paulo em horário de pico. É o horário que mais está movimentado ali naquelas ruas de São Paulo. E ele começou em alta velocidade a driblar os carros, foi driblando. Uma viatura, uma moto da polícia vinha atrás porque denunciaram, e quando eles estavam chegando, o carro saiu em disparada do condomínio e ele vai driblando, aí montaram uma barreira lá na frente. Quando montaram a barreira lá na frente, que ele vinha sobre guardas, eles começaram a tirar em direção ao carro. Aí foi onde o carro parou. Quando parou, o policial chegou. Quem estava no volante? Menino de 13 anos. De 13 anos. Pegou, aí o outro lá, não sei se morreu, o companheiro dele, que era menor também. Aí onde você mora? Eu moro em tal lugar. Nós vamos lá te levar no seu pai e na sua mãe. Aí ele fala assim: meu pai e minha mãe? Minha mãe está presa lá em tal lugar. Meu pai está preso lá em outro lugar. Está dando para você entender? Que a maior escola, o maior centro educacional é a família? Que os comunistas querem tirar do nosso controle? Quer tirar do nosso domínio? Porque pater é a função de pai, mater é a função de mãe. E a família é a célula mãe que move a sociedade. Então você veja a importância do que Jesus veio fazer, como Deus está olhando para a cruz. Porque nós nos tornamos maus, perversos. Então a perversidade, ela não vem no nascimento
O que vem no nascimento é a marca de Adão, a marca da queda, mas a perversidade vem à medida que nós vamos andando com perversos. Por isso criaram-se aquele ditado: diga-me com quem andas e direi quem você é. Então a perversidade, ela se aprende. Agora a perversidade está chegando nas faculdades, nas universidades. E agora queriam implantar a perversidade para os bebezinhos, para as criancinhas. Mas graças a Deus, as crianças obtiveram a primeira vitória. Para não se tornar perversa, pervertido. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 e versículo 18, Paulo diz assim: a palavra da cruz é loucura para uns, mas para nós é o poder de Deus para a salvação. Aleluia! Deus pegou algo que era vergonha, loucura, e transformou ela em bênção para nos salvar, para nos tirar da perversidade, para nos tirar do lixo, para nos tirar da vida errada, da vida depravada. Aleluia! Colossenses capítulo 1, versículo 20 e Efésios 2,16, a palavra de Deus diz que Jesus estava fazendo a paz entre Deus e os homens. Jesus estava reconciliando. O homem não estava separado? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? Então agora Jesus na cruz, ele derruba essa barreira e pega a mão do homem e a mão de Deus e o reconcilia. Torna-se homem e Deus fazem a paz. É por isso que o escritor aos Hebreus diz assim: olha, entremos com ousadia, com coragem, no caminho que Jesus fez para nós, um caminho de sangue que leva até o altar. Aleluia! Colossenses capítulo 2, verso 14. A nossa condenação, ela foi cravada na cruz com Jesus. Está lá escrito assim: a cédula que era contra nós foi cravada na cruz. O que significa isto? Quando nós, a Bíblia diz que no céu tem livros, no plural. Além do livro da vida, onde está o nome dos salvos, ainda tem livros das obras. E no dia do julgamento, todo mundo será julgado de acordo com aquilo que está escrito nos livros. E receberão a sua absolvição ou condenação segundo as suas obras que tiver feito por meio do corpo. Então, a cédula, a folha que estava lá assim, Daniel. Aí vem aquela lista que me envergonha, ou que me envergonhava. Deus pegou, quando Jesus estava lá na cruz, Deus pega aquela folha, rasga aquela folha. Você já viu quando você tira a folha de um caderno, a folha de um livro, fica a marca lá. Mas ali foi tirado. Então Jesus pegou a cédula, os escritos que era contra mim. Pegou ela e chegou lá. Encostou ela no madeiro junto com Jesus. E de preferência na parte de baixo, porque aí o sangue escorria e passava sobre a folha. Aleluia.
Ele cravou a minha folha, a folha que era contra mim, a cédula que era contra mim. Ele cravou ela na cruz. Ela foi tirada do livro. Ele pegou a sua cédula que era contra você. Ele pegou, rasgou aquela folha onde estava o seu nome e ele crava na cruz. Ele cravou a minha, ele cravou a sua, ele cravou a nossa. Aleluia! Aleluia! E enquanto o sangue de Jesus escorria, ele apagava aquilo que era contra mim. Por isso que o diabo tem muita raiva, porque ele quer trazer à sua memória o seu passado. Mas fala para o diabo, o meu passado já foi apagado, aleluia. Jesus apagou o meu passado, aleluia. Agora eu sou uma nova criatura, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, aleluia. Ele crava a nossa sujeira na cruz. E agora abre um outro livro e coloca um novo nome. Não sei qual é o novo nome que está lá para mim. Você não sabe qual o novo nome que está lá para você. Mas quando o seu nome for chamado, você vai entender. O Espírito Santo vai falar, é você. Mas eu não chamo isso, eu chamo Daniel. Não, você era Daniel quando você fazia aquelas coisas. Mas agora, o seu nome agora está escrito na glória. E o teu nome agora é um novo nome. Um novo nome escrito na glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Senhor. Jesus se fez maldição por nós. Deuteronômio 21, 23. Maldito todo aquele que for pregado na cruz. Então a cruz era para mim. A cruz era para você. Mas Jesus tomou o meu lugar, tomou o seu lugar. Já estou indo para os finalmente. É assim que Deus vê a cruz. Um altar, o último altar na terra, e o seu filho, o próprio Cordeiro. Sem manchas, sem defeito. Eles podem fazer o que quiser, irmãos. Porque, olha, já inventaram tanta coisa contra Jesus. Falou que Jesus casou com Maria Madalena, que foi uma prostituta. Teve filhos com a Maria Madalena. Inventaram que foi achado restos mortais de uma criança que era filho de Jesus. Mas eles fazem de tudo, de tudo. Olha, agora apareceu, o que fizeram? Acharam o cravo que pregou Jesus. Acharam o cravo. Só que tem uma coisa, eles bateram com a cara na parede. Por quê? Olha só como é que a mídia, em todos os sentidos, ela é maléfica, porque ela induz a pessoa ao erro. O cravo está exatamente atravessando um tornozelo. Vamos ver aqui o que aconteceu. Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou no terceiro dia. E quando ele entra no cenáculo, todo mundo fica assustado porque ele atravessou a parede. O cenáculo estava fechado. Os discípulos lá com medo de também ser crucificados. Aí Jesus entra lá no cenáculo, pela parede, e fala: paz seja convosco. Aí Tomé estava lá no meio e falou: não, isso aí é fantasma, não é Jesus não, isso é fantasma. Aí ele vai no Tomé: põe o seu dedo aqui, olha, na minha ferida. Põe aqui o seu dedo. Oh, meu Deus. Põe o seu dedo na outra mão aqui.
dedo dele atravessava, porque tinha menos de 3 dias. 3 dias. Olha aqui o lado onde a espada me atravessou. Olha meus pés. Será que tinha algum cravo ali no pé de Jesus, no tornozelo de Jesus? Então, aquele cravo que está lá dentro de um tornozelo é de alguém que cometeu algum delito. E ele morreu, e enterraram. Agora acha, tudo desapareceu e ficou só o tornozelo com o cravo. Desculpe aí o susto. O cravo agarrado ao tornozelo. Aí fala, não, achamos os cravos que entraram nos pés de Jesus. Jesus só ficou 3 dias e saiu andando. Se ele tivesse com cravo no pé, ele estava lá, ô irmão, aleluia. Ele estava igual o Daniel lá, ô irmão, paz aí, irmãos. Aleluia. Jesus ganhou o corpo glorificado. A única marca que ficou é as nossas marcas que nós deixamos nele, para ficarmos livres, para ele nos livrar. Então agora vamos ver como devemos ver a cruz. Então nós vimos como a cruz era para quê, quando ela é usada, como Deus vê a cruz, o que Deus fez com a cruz. Fez dela um altar, o último altar, e o seu próprio filho foi o cordeiro, que foi humilhado naquela cruz. Só que tem uma coisa, os criminosos ficavam na cruz até morrer, 3, 4, 5 dias. Aí, como Jesus foi crucificado lá em Jerusalém, porque os judeus começaram a adotar também a morte por crucificação. Eles começaram a adotar, começou lá no Irã, na Pérsia, e se espalhou pelo mundo. E os judeus estavam adotando agora a morte também na cruz. Aí, como era véspera da Páscoa, existia uma lei que o corpo não poderia ficar na cruz de um dia por outro. Jesus foi crucificado na sexta-feira e no sábado já era Páscoa. Então o corpo ninguém podia estar morto lá. A festa da Páscoa era a festa da libertação, era a comemoração da libertação do Egito. Então haveria muitos estrangeiros em Jerusalém. E como Jesus foi crucificado na véspera da Páscoa, ele sendo o Cordeiro de Deus, e aí vamos tirar os corpos. Aí foram lá de tardinha, o ladrão estava vivo. Quebraram as pernas do ladrão para ele morrer rápido. Quebraram as pernas do ladrão. Foram no outro ladrão, estava vivo, quebraram as pernas dele. Quer dizer, já não bastava os cravos, a dor, agora eles quebram a canela. Já imaginou? Como é que eles quebraram a canela? Na paulada, na marretada. A mesma marreta que usou para pregar, eles agora usam para quebrar a canela. Porque a pessoa sempre quando movimentava, ele se movimentava e o sangue agitava. Então ele começava a resistir. E com a perna quebrada, morre rapidinho, porque o sangue coagula. Não dá passagem para sangue mais. E o coração explode. Mas quando foram em Jesus, Jesus já estava morto. Sabe por quê? Porque ele morreu a hora determinada pelo Pai. Às 3 horas da tarde, que significa a 9ª hora do dia. Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. E aí ele foi reclinando a cabeça, e morreu. Ele morreu a hora determinada, porque ele morreu determinado por Deus, não pelo homem.
Aleluia. E quando Jesus morre, o dia vira trevas, o dia virou noite. Houve terremoto ali na região do cemitério, e mortos que estavam santos, que estavam lá enterrados, ressuscitou. Aleluia! Pessoas que estavam no arraial dos leprosos para morrer foram curados da lepra. Na hora da morte de Jesus, trevas, curas, terremotos, salvação. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele salvou, Ele curou. O dia virou trevas. Oh, que maravilha, maravilha. Como que eu devo olhar a cruz agora? É como Paulo olhava. Qual o sentido espiritual da cruz para nós? Já estou indo para os finalmente. Paulo fala: eu estou crucificado para o mundo, estou crucificado para o sistema. O sistema não vai me engolir, o sistema não vai me dominar. O sistema orquestrado pelo diabo, Satanás e seus anjos, eles não vão me dominar. Eu estou crucificado para o mundo. Então isso quer dizer eliminação dos seus efeitos. O mundo, o sistema não terá efeito mais na nossa vida. O pecado não terá efeito mais na nossa vida. O pecado não terá domínio mais na nossa vida. Tudo aquilo que derrubou Eva, tudo aquilo que derrubou Adão, agora nós estamos tendo a maneira correta de olhar. O mundo, o sistema de Satanás não tem mais efeito sobre a minha vida. Paulo diz: estou crucificado. Então, primeira coisa, eu estou crucificado para o mundo. Eliminação dos seus efeitos. O mundo, o sistema não tem mais efeito na minha vida. Paulo diz: eu estou crucificado para o mundo. Eliminação dos seus interesses. Eu não tenho mais interesse no mundo. Eu não tenho mais interesse no sistema. Ele diz: meu alvo é Jesus. Meu alvo é levar todos os homens a Cristo. E ele fala de outras coisas que foram crucificadas. Crucificação da carne e suas paixões. Uma pessoa crucificada, ela pode ver determinada coisa, mas ela não se move. Ela pode ver determinada coisa, mas ela não pode pegar. No começo da minha vida cristã, eu lutava muito. Senhor, como é que eu vou fazer? Que é difícil você... aquela transição que você está passando de uma vida desregrada para uma vida de princípios. É como se fosse uma ressocialização. Por exemplo, a pessoa que tinha encontro com o pecado, ele já desmarca aquele encontro. A sexta-feira que era no bar, já não é mais no bar, é na igreja. O domingo do churrasco, com a família, que levava caixas e caixas de cerveja. Aquele domingo agora não tem mais cerveja para a mesa. Aí os familiares ficam: ei, você está ficando doido? Agora aqui, ó, a coisa de família, acabou a reunião de família, acabou nossas festas. Então nós passamos por uma ressocialização. E isso é difícil. Aí eu falava: Senhor, como é que eu vou vencer isso? Eu venho de uma vida desregrada, como é que agora eu vou impor regras em mim? Como é que eu vou agora obedecer princípios? Aí eu começava a ler: vós já estáis mortos para o pecado e vivos para Deus. Aí eu comecei a estudar isso aí. Um morto pode fazer alguma coisa? Não. Se tiver um cadáver, seja de qualquer animal ou ser humano, ele não se move.
você pode chutá-lo, você pode fazer o que você quiser, ele não se move, ele não sente. Então eu falei, eu tenho que me sentir morto para o pecado. Então, quando o pecado aparecia na frente, eu me sentia morto. Eu não estou vivo para isto. Para aquilo estou morto, mas quando era a hora da igreja, eu estou vivo para Deus, vou para a igreja. Eu estou vivo para ministrar, então vou para os hospitais fazer visita. Eu estou vivo para Deus, para buscá-lo, então ia para a oração. Então eu comecei a disciplinar minha vida, morrendo para o pecado e vivendo para Deus, até você atingir um grau de espiritualidade, para você defender, para você lutar, batalhar com mais facilidade, entregando totalmente ao controle do Espírito Santo essa batalha, porque essa batalha não é vossa, essa batalha é minha, diz o Senhor. Crucificação da carne e suas paixões. O valor da humilhação da cruz para a vida espiritual. Morrer na cruz não era humilhação? Então Paulo fala, eu estou crucificado com Cristo. Primeiro, é renúncia pessoal. Quando eu estou renunciando os meus interesses pessoais, eu estou dizendo, eu estou crucificado com Cristo. Quantas vezes nós temos que abrir mão de razão, de direito, para poder mostrar que nós estamos crucificados com Jesus. Às vezes enfrentamos a humilhação, você não reage não? Você tem sangue de barata? Mas nós estamos crucificados. É uma renúncia pessoal. Jesus disse lá em Mateus 16, 24, quem não negar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Porque o meu discípulo nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Cruz às vezes da humilhação, cruz da renúncia pessoal, cruz do esvaziamento pessoal. Esvaziar, as pessoas, quando a gente esvazia, as pessoas vão falar assim, você não é nada. Então, tá bom, porque eu tô vazio. Mas se começar a falar, olha, você é o tal, você é o grande, você, ainda mais se o nome for Alexandre, aí ele já faz uma ligação, Alexandre ou o grande. Mas quando há o esvaziamento, olha, você não é nada, graças a Deus. Então eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho da cruz. Mas quando começar a pessoa falar que ele é o mais importante, que ele é, como diz sempre uns pregadores, a última Coca-Cola do deserto, ou o último McDonald's depois do cavaleiro amarelo, da fome. Então ele não houve renúncia, não existe cruz aí. Se uma pessoa falar assim, olha, pastor, está tudo às mil maravilhas comigo, então não existe cruz aí. Porque o evangelho da cruz é dor, é humilhação, é rejeição, é renúncia, é esvaziamento. Então se você não está recebendo elogio de ninguém, glorifica a Deus, porque você está no caminho certo. Se ninguém está falando que você é importante, glorifica a Deus, porque você está no caminho certo. Aleluia! Dependência do poder de Deus, já estou encerrando. Quando ficamos na dependência de Deus, Deus garante todo o nosso suprimento. E eu termino
com Apocalipse, e ouvi toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar. Então preste atenção agora, toda criatura que está no céu, anjos, na terra, homens, debaixo da terra, demônios, e no mar, os seres vivos do mar, até os grandes seres, os animais, os grandes animais marítimos, e todas as criaturas que nele há, dizer: ao que está sentado sobre o trono, quem? Deus. E quem está do lado? E ao Cordeiro sejam dadas ação de graças. Ação de graça é o meu movimento em agradecimento a Deus, é a minha atitude pela graça divina, pelo favor de Deus, de poder ter acordado e estar aqui de pé, por ter acordado e meu coração está batendo, para ter andado até aqui, para estar enxergando, para estar comendo, para estar dormindo, para estar ouvindo, para estar falando, para estar andando. Eu ofereço ação de graças para Deus, porque os meus olhos estão enxergando, meu coração está batendo, minhas pernas estão andando, meus braços estão mexendo, meu cérebro está pensando. Então eu ofereço isso para Deus, eu reconheço isso que está vindo de Deus. E ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, honra e glória e poder para sempre. Aleluia, aleluia. A grande voz do céu que dizia, versículo 12: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ação de graças. Então, da cruz para a glória, Jesus disse assim: quem sofrer comigo, também comigo reinará. Aquilo que eu e você estamos passando hoje, eu não preciso nem perguntar para você as adversidades que você está enfrentando, porque se você está na cruz, você está passando humilhação, você está passando esvaziamento, você está passando por situações adversas. Então não preciso falar para você, mas eu tenho certeza de uma coisa, que nós vamos reinar com Jesus Cristo, porque aquele que sofreu com Ele, também com Ele reinará. Aleluia! Da cruz para a glória, vamos ter um novo nome na glória. Todas as humilhações que passamos aqui, estamos passando aqui, não é para comparar com a glória que está por vir. Aleluia! Você que não decidiu ainda, a última esperança do homem é o Cordeiro que foi crucificado. Não existe mais outro caminho. Se você ainda não tomou sua decisão, faça isso hoje. A partir de hoje, eu entrego a minha vida para Jesus, porque Ele humilhou-se por minha causa, Ele sofreu por minha causa. Então agora eu quero segui-lo a partir de hoje. Entregue a sua vida a Ele hoje. É a sua chance para que Ele rasgue a cédula que é contra ti e crava na cruz e põe um novo nome lá para você na glória. E você que me assiste pela rede social, toma a sua decisão aí agora. Entregue a sua vida para Jesus e você terá um novo nome escrito na glória. Fiquemos em pé. Aleluia. Enquanto nos preparamos, quem souber me ajude. Nós só vamos cantar um pedacinho. Rua de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus
deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também